Como você pode melhorar a sua memória, certo? Primeiro a gente precisa entender, eh, o que é memória. Memória é a nossa capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações que nos foram apresentadas, durante um longo período de tempo, né. Então, isso é a nossa memória. Memória não é algo como um filme, né, um filme que a gente vê, revê, sempre tem as mesmas cenas. A memória ela não pode fazer isso, ela não consegue fazer isso. Toda vez quando você evoca uma memória, eu vou falar um pouco mais lá na frente, quando você evoca uma memória, ela acaba se alterando, certo? Deixando isso muito bem claro, porque isso também é muito importante. E aí vamos lá, e como se forma uma memória? A memória ela se forma através dos nossos canais sensoriais, ou seja, tato, visão, audição, tudo que você vê, ouve e sente forma uma memória. Então, quando você tem memórias na infância, quando você tem memórias na adolescência, você tem memórias do que você fez ontem, memórias onde tem emoção atrelada, você consegue evocar essa memória, né, ter um carinho por essa memória ou ter um desprezo por essa memória, digamos assim. Isso tudo faz parte de quem nós somos. Hoje nós só conseguimos ler e escrever porque temos uma memória. Então, como é que é feita a nossa memória? Pela três passos: aquisição, consolidação e evocação. Aquisição é tudo como eu falei, é a visão, a audição, nosso canal sensorial. Consolidação é a estabilização de novas memórias e em memórias de longa duração, né. Então é aquela parte em que a memória ela está sendo processada, é aquela parte onde que a memória tá ali levando um processo para ser adquirido, o cérebro está entendendo de que aquela memória tem que ser armazenada, não é uma memória de curta duração. Vou falar um pouco isso também um pouco mais lá na frente. E a parte de evocação. Essa parte de evocação é quando você puxa essa memória, quando você recorda, você lembra da memória. E não se pode lembrar de algo que não foi consolidado. Então, informação que chega pra gente e que tem um conteúdo emocional atrelado, ela tende a perdurar mais tempo na nossa memória. Ou seja, a gente quando tem algo com forte impacto emocional, a gente cria uma nova memória, e essa memória se torna muito mais forte de outras que não têm tanto impacto emocional assim. Por isso que por vamos dar um exemplo, quando você primeiro dia que conheceu a sua esposa ou seu esposo, a música que faz lembrar de um ente querido que já se foi. Quando você uma música que te faz lembrar da pessoa que você gosta. Tem essa memória da música, tem uma emoção atrelada, e isso faz com que se perdure por mais tempo, isso faz com que ela se fortifique, certo? Seja mais forte essa memória. Toda vez quando você lembra de uma música ruim, uma música que tem uma emoção ruim, acaba você ficando triste. Porque atrela memória e emoção junto. Quando você tem uma música boa, você vai por um evento, por exemplo, você foi para um Rock in Rio da vida, escutou a banda que você é fã, você acaba lembrando dessa memória, ou então quando você escuta a música, acaba recordando dessa memória. Então, isso está atrelado os dois, a memória e a emoção juntos. Então, existe 3 tipos de memória. Existe a memória de trabalho, que são as memórias de rápidas, não formam arquivos, né, não tem tempo para formar arquivos de consolidação, digamos assim. Ela atua como gerenciador da realidade ali e determina o contexto de que fatos ou acontecimentos ocorrem. Então você tem que lembrar de um arquivo que você tem que enviar, de um documento que você tem que fazer, que logo após isso, de feito, você esquece. Logo após de feito, saiu do trabalho, acabou, você não lembra mais. Passa uma semana, você não lembra mais o conteúdo desse arquivo que você enviou para o seu chefe ou para uma outra pessoa de outro setor. Você acaba tendo de que relembrar, né, de ir na pasta, ver e tudo mais. Então isso é uma memória de curto prazo, né, memórias de não é nem de curto prazo, desculpa, é uma memória de trabalho mesmo, que está focado só ali naquela atividade que você tem para realizar naquele, espaço de tempo. Temos a memória de curta duração. Essa
no máximo perdura por 6 horas. Ela forma um arquivo ali temporário, por exemplo, você tem que lembrar de que tem que fazer as compras. E as compras que você tem que fazer é comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e 1 quilo de carne. Você lembra disso, mas é só por aquele determinado período. E temos ali também a memória de longa duração, que perdura por muitos dias, semanas, meses, anos. Você lembra de alguma coisa bem engraçada da sua infância? Você lembra como é que você passava as suas férias, né? Férias de julho, férias de final de ano. Você lembra como eram as brincadeiras? Você lembra de como era soltar peão, brincar de bila, brincar de bola com seus amigos no meio da rua? Você lembra dessas memórias? Lembra como era as brincadeiras, brincar de carimba na sua infância, você lembra? Então, se você lembra, claro, e são memórias de longa duração. Então, explicando no contexto geral o que é a memória, é importante ressaltar de que quanto mais informação você tem, mais o teu HD interno, que é a tua memória, o teu cérebro, tem para processar a informação. Então ele precisa trabalhar mais para saber identificar quais são esses tipos de memória, se é memória de trabalho, se é memória de curta duração, se é memória de longa duração. Então, quanto mais informação você recebe, mais ele tem que trabalhar e mais confuso ele fica. Porque ele não sabe, não vai saber identificar se essa informação é de longa duração, se não é, se é importante para que você possa resgatar isso no futuro ou não é. Então, tudo isso é importante. Para você melhorar a sua memória, você tem que diminuir o tempo de tela. Vamos fazer um cálculo assim, bem de padeiro mesmo. Pega quantos vídeos no TikTok você assiste. Vamos supor que cada vídeo tenha 30 segundos. Vamos supor que você passa 10 minutos. Quantos vídeos você não assistiu? Se cada vídeo você assiste 2 vídeos por minuto, então é o dobro aí, mais ou menos, né? Eu sou ruim de matemática, mas eu acredito que deva ser o dobro ou um pouco mais do que o dobro de cada vídeo. Então, cara, é muita informação. É muita informação que o teu cérebro está recolhendo ali e ele não sabe de identificar se, cara, isso aqui é importante para mim, isso aqui vai fazer eu crescer, vai fazer eu vou precisar disso no futuro. Ele não vai saber, porque é muita informação chegando. Então, o primeiro passo para você melhorar a sua memória é diminuir o seu tempo de tela. O que eu vejo é que muitas pessoas estão tendo perca de memória. Como assim perca de memória? As pessoas simplesmente estão esquecendo. Simplesmente vai fazer uma coisa, ué, o que era para fazer mesmo? Entra no Instagram para mandar uma mensagem para alguém, entra no WhatsApp para falar com alguém, e aí acaba interagindo com outras coisas que acaba esquecendo. Acaba olhando assim, ué, eu ia fazer alguma coisa, o que é que eu vim fazer mesmo? E isso é muito por conta da grande massa de informação que nós estamos tendo no nosso dia a dia, certo? Então, isso é um caos total. Você ter muita informação, você receber muita informação no seu cérebro, acaba fazendo com que ele se atrapalhe e ele acaba esquecendo de coisas que para você possa ser muito importante. Então, você tem que diminuir o seu tempo de tela. Segundo ponto, tenha um journaling. Você ter um journal, você ter um diário, faz com que você tire coisas da sua cabeça e ponha no HD externo. Entende que a tua memória, o teu cérebro é um HD interno e você precisa de um HD externo. O caderno, ele pode ser sim um HD externo, onde te faça fazer anotações do que você está pensando, do que você está fazendo ali durante o seu dia, do que você as suas emoções, se você tem inteligência emocional, né, passos ali das suas emoções, digerir as suas emoções, isso também é importante para a tua memória. Inclusive, dá uma assistida aí no vídeo que eu falo sobre inteligência emocional e como identificar se as pessoas têm inteligência emocional ou não. Vou deixar linkado aqui. E aí, esse é o segundo passo. Tenha um journaling, né? Tenha um diário. E ter um diário é muito importante. Muito importante. Terceiro passo. Escrevam uma lista de tarefas. Você escrever uma lista de tarefas junto com o journaling, primeiro, uma coisa é um journaling, outra coisa é a lista de tarefas. São coisas diferentes. Porém, você pode fazer atrelado uma coisa na outra. Escrever uma lista de tarefas, por exemplo,
Hoje eu tenho que fazer as compras. O que é essas compras? Faça uma lista do que é que você tem que comprar no supermercado. Ah, eu tenho que gravar um vídeo. Ah, eu tenho que mandar um arquivo para o meu chefe. Hoje, bota a data, bota o horário. Ah, eu tenho que fazer ir para a academia. Tá ali no seu passo, na sua lista de tarefas, o seu dia a dia. Isso é uma lista de tarefas. O journal é para que, como se fosse um diário mesmo, você escrever, fazer as suas anotações, como se você estivesse escrevendo um livro. O journal é mais um livro da sua vida, certo? Então, para que você possa ler futuramente, né, e possa entender o que é que está passando na sua cabeça dentro daquele dia. A lista de tarefas já é listas para serem cumpridas ali durante o seu dia. Isso é muito importante. Quarto passo: leia e estude. Quanto mais você lê, mais você estuda, diminui o tempo de tela, você lê mais, você estuda mais, você faz uma ativação da sua memória. Você faz com que ela se ative para que entenda mais coisas, leia mais coisas e que ela comece a treinar. É um treinamento da sua memória, certo? Então, você treinar a sua memória é ler e estudar. Quinto passo: faça atividade física. Fazendo atividade física, você começa a melhorar a sua memória no sentido de que você bombeia mais sangue para o teu cérebro, você não faz atividades ali que desliga, vou botar assim entre aspas, não, porque o cérebro não se desliga, mas você vai entender. Desliga o teu cérebro ali. Você desligando o teu cérebro, ele dá um descanso. Pô, tô correndo. Correndo, eu não preciso gastar muita energia para processar muita coisa. Eu só preciso correr. Vou fazer musculação. Eu só preciso levantar meu peso. Pronto, não preciso fazer uma ativação da minha memória a todo instante. Então, fazendo atividade física melhora a sua memória. E eu vou deixar mais um dica bônus, né, digamos assim, que é justamente sobre fazer mindfulness. Quando você põe a sua atenção plena no que você está fazendo, você consegue treinar também a sua memória. Junto com ler e estudar. Mindfulness ajuda também a você a se concentrar melhor, né? Você ler e estudar por longos períodos e você tem uma melhora significativa. Se você quer que eu solte um vídeo aqui falando um pouco mais sobre mindfulness, trazendo pesquisa científica, deixa aqui nos comentários. Isso é muito importante para mim, né? Para eu ter esse contato com vocês, esse feedback. Eu trago pesquisa científica, eu trago que eu faço sessões de mindfulness, né? Eu treino até hoje mindfulness. Já fiz 30 dias de mindfulness. Se você quer que eu traga esse vídeo, como foi a minha experiência desses 30 dias consecutivos de mindfulness, deixa aí nos comentários, que é importante para mim, para saber também se você quer realmente, se esse assunto é interessante para você. Então, faça mindfulness. Mindfulness o que é? É você apenas fecha o olho, mas não é necessário. Eu gosto de fechar o olho. E você apenas traz a sua atenção para as batidas do seu coração, ou então traz lá atenção lá para o dedão do seu pé direito, e você trazer a sua atenção para o seu corpo, na sua respiração. Isso é mindfulness. Ou seja, você está treinando o seu cérebro a se concentrar melhor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. É muito importante para mim, tá? Para a gente fazer crescer, para eu trazer mais vídeos, se você está gostando desses vídeos, faz isso aí, que é muito importante. Beleza?